nem das suas ovelhas, nem da sua eclesia, de absolutamente nada. E a principal e a maior vocação que Deus nos levanta é para servir. Nós somos servos. O maior é aquele que serve. Eu entendo a soberania de Deus de forma absoluta naquele que tem o dom. Eu costumo falar também que eu não escolhi, eu fui levantado para isso, mas também entendo biblicamente que quem almeja o episcopado, grande obra almeja. Então isso nasce pela nossa fé, algo que a gente busca aquilo. Ser testemunhas de Deus, servir a Deus. E sim, o pastoreio é uma autoridade instituída por Deus, é uma autoridade a nível espiritual. Tem que ajudar as suas ovelhas, a cuidar da igreja e tudo mais, mas principalmente servir. É isso que Jesus falou, né? O maior é o que serve. Então, se pastor é a maior autoridade da igreja, então se ele quer ser o maior, ele seja precisa... Maior servo. Exatamente. Então, a autoridade espiritual, ela vem de Deus. Porque quem concede a autoridade é Deus. E o pastor, como autoridade, ele exerce uma autoridade que lhe foi dada. Deus concedeu essa autoridade ao pastor. Então a autoridade espiritual ela é delegada por Deus ao pastor para que ele possa exercê-la de forma sábia. Mas eu entendo também a autoridade pastoral. A autoridade pastoral eu percebo que ela precisa ser conquistada. E qual é a maior ferramenta de conquista para um pastor alcançar esse nível de autoridade, aumentar o seu nível de autoridade pastoral? Eu enxergo como exemplo. Através do exemplo, vivendo, seguindo a palavra em amor, como servo, cumprindo a principal vocação de um homem de Deus, que é o serviço, servir ao próximo, ele consegue conquistar a sua autoridade pastoral. Mas a autoridade espiritual, ela é outorgada, ela é delegada pelo próprio Deus. Vamos falar um pouquinho então sobre os frutos de um verdadeiro pastor. Como que um verdadeiro pastor, quais são as credenciais que um pastor precisa ser para ser pastor? Aonde que a gente encontra na Bíblia as credenciais de um pastor? Primeira credencial que um pastor tem que apresentar é a sua família. Marido de uma só mulher. Marido de uma só mulher. Fala em 2 Timóteo 3. Isso. E nisso também ele conquista a sua autoridade pastoral. Um homem que seja piedoso, não é? Que tenha a sua família constituída segundo a palavra de Deus. Irmãos, só falando disso, nós já estamos excluindo um montão deles, né? Já estão instituídos, não sei porquê. Eu sempre digo que existem os pastores chamados e os chamados pastores. São duas classes diferentes. Uns que se chamam, se titulam, e outros que o próprio Deus vocaciona pela sua soberania. Com certeza, sabendo que o seu primeiro ministério é a sua palavra, não é? E a forma como que a sua família, a forma como ele vai cuidar da sua família, você pode ter certeza, é a forma como que ele vai cuidar também da igreja. Então o reflexo da autoridade desse pastor é olhar para a sua família, como que está a sua casa, não é? Olhar como que ele trata os seus filhos, a forma como que ele vai tratar os seus filhos. Você pode ter certeza que no culto é da mesma forma que ele vai tratar também com as ovelhas, a forma como que ele vai tratar com a esposa, você pode ter certeza, é da mesma forma também que ele vai lidar com o rebanho, não é? Então, a primeira credencial é o que? A sua família. Segunda credencial, a sua vida com Deus, não é? Como que lidar com a palavra, não é? A sua vida alicerçada segundo a palavra. Piedosa. Isso, uma pessoa piedosa, uma pessoa que dá um exemplo, uma pessoa que aquilo que ele prega, ele vive. Tanto é que a autoridade de Jesus Cristo não foi apenas por pregar, mas aquilo que ele pregava, ele vivia, não é? Então, eu já ouvi alguns membros falar o seguinte: quando eu ouço o meu pastor pregar, eu fico ali me fazendo tantas perguntas, será que ele vive isso? E às vezes eu quero até fechar o ouvido, não quero ouvir esse homem pregar. Aí eu falo para essa pessoa: tu está fazendo o que nessa igreja? Não é? Tu está pecando duplamente. Não é? Primeira, duvidando, tu não está nem sendo alimentado por Deus, mas tu está até rejeitando a autoridade desse homem. Então, de fato, verdade, a autoridade não consiste apenas em pregar uma boa mensagem, mas sim que a tua vida seja modelo, ou a tua vida reflete aquilo que você está pregando. Então, isso é importante. Muito bom que o Alan está falando. Eu lembrei até daquela mulher que ela disse que viu um pregador de alto nível, pregador de multidão, só que ela
não conseguia ouvir aquilo que ele pregava. Aí ela chegou para ele e disse: olha, amigo, o seu testemunho fala tão alto que eu não consigo ouvir aquilo que você prega. Que às vezes a pessoa tem um péssimo testemunho, que ela pode ser um excelente teólogo. A ortodoxia dela pode ser impecável, mas se o testemunho dela for péssimo, cria de fato uma barreira de ouvir a mensagem. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já vi um pregador que eu já sabia da vida dele, dos podres dele, e tudo que ele falava não passava nenhuma credibilidade, porque ele não estava vivendo aquilo que ele estava pregando. Então o testemunho que o pastor Alan está falando é algo que é fundamental na vida de um pastor. As epístolas pastorais, Tito, Timóteo, nos ensina os princípios de um pastor, de um pastoreio também, sobre os princípios familiares, teológicos, comportamentais, né? 2 Timóteo 4,12 fala sobre isso, mas você botou num ponto interessante. A ortodoxia também tem que andar de forma concomitante, porque tem pastor que não sabe o que prega porque não lê aquilo que prega, entendeu? Então ele fala de um Deus que talvez não seja aquele que está na Bíblia. E ele tem um bom testemunho, Deus levantou ele, mas ele não se capacitou, porque Deus capacita os escolhidos, mas ele tem que buscar um pouco também de teologia. E fica esse recado aí, me perdoe aí aqueles que acham que é só a inspiração. É necessário isso, a gente pregar aquilo que Deus manda a gente pregar. E tem princípios para isso. De Timóteo, por exemplo, quando Paulo encontra ele por volta de 13 anos, ele foi ser um pastor com 30, 33 anos, não tem ainda essa exatidão. O tempo que ele teve de preparo, o tempo que ele teve de acompanhar, até de discipulado, do lado do apóstolo Paulo, aprendendo como se faz. Isso é necessário. Tem pessoas que por inspiração, ou por revelação, ou por coisas do gênero, se levanta pastor.